número 7. Ei! Eles são chamados de os descalços. O filme começa mostrando um jogo da Copa do Mundo de 1958. A partida é entre o Brasil e a União Soviética. Podemos ver uma enorme multidão torcendo, enquanto o comentarista fala coisas negativas, criticando o jeito brasileiro de jogar futebol. Vê se pode. Ao mesmo tempo, a cena muda para o vestiário do time brasileiro, onde Pelé, o jogador mais jovem a jogar a Copa do Mundo, é mostrado. Depois disso, a cena muda para 8 anos antes, onde podemos ver um grupo de crianças engraxando sapatos e doidas para jogar futebol. Por causa das duras condições de vida dessas crianças, elas não têm uma bola para jogar. Por isso, elas roubam algumas roupas da vizinhança e enfiam os tecidos dentro de meias para fazer uma bola de futebol. O grupo de meninos joga futebol com a bola improvisada, jogando de um telhado para o outro, sem deixar com que a bola toque o chão. Na cena seguinte, vemos uma das crianças, Dico, levando uma bronca da mãe por voltar para casa todo sujo depois de jogar futebol. Quem nunca? Na próxima cena, um grupo de homens, incluindo o pai de Dico, está ouvindo uma partida de futebol em um restaurante. É a final da Copa do Mundo, de 1950, entre Brasil e Uruguai, e todos estão torcendo para que o Brasil ganhe. Enquanto isso, as crianças são vistas em um buraco no telhado, quebrado do restaurante, tentando obter informações sobre a partida. Infelizmente, o Brasil perde o jogo, o que faz o pai de Dico romper em lágrimas. Ao ver seu pai chorar, Dico promete que um dia ele vai ganhar a Copa do Mundo para o Brasil. No dia seguinte, a mãe de Dico o leva para seu local de trabalho, uma mansão gigante onde ela trabalha limpando o chão. Lá ela explica para Dico como seu pai arruinou sua carreira depois de uma lesão, e que essa é a razão dela não querer que ele jogue futebol. Assim que ele sai da cozinha, um grupo de meninos ricos entra no lugar e começam a falar sobre diferentes jogadores de futebol. Dico tenta participar da conversa e fala o nome de um jogador de futebol local, o Bale, mas ele acaba pronunciando o nome errado, como Pelé, o que faz os meninos debocharem e darem risada dele. Nesse momento, a mãe de Dico volta para a cozinha e pede ao menino que se desculpe, embora ele não tenha feito nada de errado. Antes de ir embora, Dico pega um pedaço de jornal trazido pelos meninos, mencionando um torneio de futebol. Em seguida, vemos Dico e seu grupo de amigos se aproximando desse torneio de futebol e dando seus nomes para participar. Embora eles sejam pobres e não tenham roupas ou sapatos para jogar, eles mostram habilidades incríveis que deixam no chinelo quase todos os outros times do torneio. Então eles chegam às finais, onde jogam contra o mesmo time de meninos que zombaram de Dico na casa onde sua mãe trabalha. Os meninos são consideravelmente mais velhos do que Dico e seu grupo, e além disso têm roupas e sapatos adequados para jogar. O líder do time tira sarro dos amigos de Dico, provocando-os e chamando-os de time dos meninos descalços, já que eles estão participando do torneio sem usar chuteiras. Mal sabem eles que assim que é bom. Depois de ouvir os insultos, o time de Dico decide arrumar chuteiras para o próximo jogo a qualquer custo. Esse é o melhor exemplo do jeitinho brasileiro, já que, para ter chuteiras novas, o grupo planeja roubar amendoins e vendê-los. O vendedor de amendoim percebe os garotos roubando e corre atrás deles. No entanto, Dico e seus amigos conseguem fugir e chegar ao mercado. Na próxima cena, enquanto os amigos estão vendendo os amendoins, o time rival chega ao local e começa a insultá-los novamente. Dico fica bravo com as ofensas e bate no líder, resultando em uma briga. E aí o jiu-jitsu comeu. Ó o pau quebrando, pai, eita pau. Em casa, a mãe de Dico pergunta sobre os machucados, e o menino responde que seu professor bateu nele. Se você é muito novo e não sabe, os professores podiam bater nos alunos, antigamente. O pai de Dico intervém e diz que vai conversar com o professor no dia seguinte. O pai de Dico então leva o garoto até seu local de trabalho e fala que ele sabe sobre a briga e também sobre o torneio de futebol. Em vez de ficar com raiva, ele sugere que Dico deixe de lado suas emoções e responda aos adversários mostrando suas habilidades. Dico se sente muito feliz ao perceber que seu pai está do seu lado. O grande dia finalmente chega e todas as pessoas no torneio parecem estar torcendo pelos garotos ricos. Eles novamente tiram sarro de Dico, chamando-o de Pelé. Dico e seu time finalmente conseguem as chuteiras de futebol, mas elas parecem ser muito grandes para os garotos. Ainda assim, eles usam sapatos desconfortáveis. Por serem muito grandes, as chuteiras deixam o time de Dico lento ao correr, e isso serve como vantagem para a equipe adversária, que marca gol após gol, levando o placar para 6-0.
Dico e seu time ficam desesperados com a situação e furiosos com os adversários por causa de seu jogo sujo. Dico, enfurecido, tenta atacar o líder do time adversário, mas desiste depois de ver seu pai na torcida. Ele então decide tirar os sapatos desconfortáveis e jogar como eles sempre jogaram nas ruas. A bola está com ele. Dico se esquiva dos adversários, surpreendendo a multidão com suas habilidades incríveis e marcando o primeiro gol. Logo, todos os seus companheiros tiram as chuteiras grandes demais e começam a jogar do seu jeito. É então que o jogo dá uma grande reviravolta e o time de Dico começa a dominar a partida. Todos os seus companheiros conseguem driblar os adversários e marcar gols, fazendo o placar ficar 6-5. Infelizmente, Dico e seu time perdem o jogo, mas a multidão parecia estar impressionada com o desempenho fascinante dos garotos. Então começam todos juntos a cantar o nome Pelé. Assim que o jogo termina, os garotos avistam os homens de quem eles roubaram os amendoins. Os homens vão atrás dos garotos, fazendo com que eles corram para a floresta. Um dos amigos de Pelé tropeça em um galho e cai no chão. Pelé volta para ajudá-lo e o leva para um pequeno buraco no chão para se esconder. De repente, começa a chover e acontece um deslizamento de terra que soterra seu amigo. Infelizmente, o amigo de Pelé morre. E o garoto volta para casa completamente transtornado, chorando na frente de sua mãe e culpando a si mesmo pela morte do amigo. No dia seguinte, o pai de Pelé o leva para seu trabalho, com o objetivo de distrair um pouco o garoto da tragédia que aconteceu com seu amigo. O pai tenta animá-lo, mostrando algumas de suas habilidades enquanto brinca com mangas. Pelé o ignora por alguns dias, mas depois começa a se juntar a ele e treinar com mangas também. Alguns anos depois, Pelé tem 15 anos e sua mãe o vê praticando com seu pai, e finalmente decide entrar em contato com um olheiro chamado Valdemar de Brito. Quando volta para casa, Pelé fica feliz ao ver Valdemar esperando por ele. Valdemar sugere que Pelé participe dos torneios do clube de futebol local, que era o Santos. Na cena seguinte, Pelé aparece treinando profissionalmente com um time de futebol. Ele começa mal e encontra dificuldades em se adaptar à forma tradicional de jogar futebol. Desanimado, Pelé decide voltar para sua casa. Enquanto ele está na estação de trem, Valdemar o encontra e pergunta qual é o motivo do rapaz querer voltar para casa. Pelé responde que parece que o jeito dele de jogar futebol não é aceito na academia e o treinador não gosta dele. Valdemar explica que seu jeito de jogar futebol é considerado o estilo ginga, que foi usado na era da escravidão. Ele admite que ele mesmo joga melhor nesse mesmo estilo, mas acrescenta que esse estilo foi ocupado pela derrota do Brasil na Copa do Mundo de 1950. Finalmente, ele diz que Pelé deve decidir entre ficar e provar seu talento ao mundo ou voltar para casa como um covarde. Valdemar vai embora e Pelé pensa um pouco e decide ficar. No dia seguinte, enquanto jogava uma partida, Pelé faz alguns movimentos ruins, chateia seu treinador e a si mesmo. De repente, ele se lembra dele e seu pai treinando com as mangas, e imagina Valdemar no campo, torcendo por ele. Então ele decide jogar do jeito que ele sabe. Ele pega a bola e dribla com facilidade entre as pernas dos adversários. Ele chuta no ar como ele praticava com as mangas e manda a bola na rede, fazendo um gol. O treinador fica chocado com a forma como Pelé marcou o gol e pede para ele fazer de novo. Pelé novamente surpreende a todos com sua técnica antiga de jogar futebol. Ele continua jogando nesse estilo em outros times e começa a construir um nome para si mesmo, mesmo sendo o jogador mais jovem da equipe. Pelé é então promovido do time júnior para o time profissional, jogando partidas com as equipes de todos os países. Um dia ele faz uma visita surpresa para sua família, trazendo alguns presentes para todos, incluindo um rádio para seu pai. A família decide ouvir no rádio o anúncio da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 1958, basicamente a convocação. Pelé não tem a menor esperança de ser convocado, porque ele é muito jovem. Apesar disso, eles ouvem um anúncio e, para sua surpresa, Pelé é selecionado na equipe. Quando Pelé está indo embora para se juntar à seleção brasileira, seu pai diz para ele acreditar em si mesmo e em sua maneira de jogar futebol. Pelé conhece seus companheiros de equipe e eles parecem bem amigáveis. No entanto, durante uma transmissão para a TV, os repórteres tiram sarro do jeito brasileiro de jogar futebol no estilo ginga. Depois disso, o técnico da seleção brasileira chama Pelé para uma reunião e o adverte sobre jogar no estilo ginga. No dia seguinte, Pelé tenta jogar da maneira europeia tradicional, como o treinador sugeriu, mas ele acha difícil. Ele então decide tentar do seu jeito, mas acaba tropeçando e machucando seu joelho. O médico da equipe o examina e infelizmente confirma que a lesão pode o impedir de jogar na Copa do Mundo.
À noite, Pelé liga para sua mãe e fala com ela sobre sua lesão. Sua mãe fica chocada ao ouvir isso, mas ainda encoraja-o a ter fé e cuidar de si mesmo. A Copa do Mundo finalmente começa e o time brasileiro consegue ganhar algumas partidas. Os jogos são muito brutais e competitivos, e por causa disso vários jogadores acabam se lesionando. Sem alternativa, Pelé, mesmo machucado, precisa entrar em campo e jogar pelo seu país. Nervoso, Pelé inventa algumas desculpas, mas seu treinador o obriga a jogar mesmo assim. Na cena seguinte, Pelé entra em campo junto com seu time, e seu treinador lembra-o de manter o combinado e jogar da maneira tradicional. Durante o jogo, Pelé joga como seu treinador sugeriu, e o time brasileiro consegue ganhar. O jogo seguinte é contra a França e é a semifinal. A seleção brasileira está atrás da França com 1-0 no placar. Depois do primeiro tempo, durante o intervalo, Pelé olha em volta do vestiário e percebe vários jogadores lesionados e muito cansados. Ele fica desanimado, se aproxima de um de seus companheiros e pede para substituí-lo no segundo tempo. Mas seu companheiro de time se recusa, dizendo que ele não está no estado mental adequado para jogar futebol. Ele acrescenta ainda que está farto do jeito europeu tradicional de jogar e quer jogar no estilo ginga, como eles costumavam fazer durante a infância. Ele então sugere a Pelé jogar no estilo ginga e ganhar o jogo para seu time. Já na metade do segundo tempo, Pelé entra em campo e quando ele perde um passe, ele se lembra de seu companheiro de equipe sugerindo que ele jogasse no estilo deles. Pelé então joga a bola e começa driblando entre os jogadores com facilidade e perfeição. Todos ficam chocados, olhando Pelé quicando a bola por cima dos adversários para marcar um gol majestoso para sua equipe. Após empatar, Pelé consegue fazer mais 2 gols e assim conquista a vitória para seu time, garantindo lugar nas finais. Com a final agora, contra a Suécia se aproximando, o técnico da seleção brasileira marca uma reunião e ordena que o time jogue de forma tradicional. Ele tenta ensinar algumas táticas inteligentes e também sugere que eles imitem a formação do time sueco nos jogos. Durante o treino, ele tenta fazer os jogadores jogarem como o time sueco, mas não vê nenhuma melhora no jogo. Durante a coletiva de imprensa entre os dois times, o técnico da Suécia debocha do jeito brasileiro de jogar. Ele também diz que se o Brasil continuar a jogar nesse mesmo estilo, vai acabar perdendo as finais, assim como aconteceu na Copa de 1950. Frustrado com o treinador do time adversário desmoralizando a seleção brasileira, o treinador se retira da conferência. À noite, Pelé liga para o pai e revela sobre a terrível situação do time. Ouvindo isso, seu pai sugere que ele se reúna com seu time, como costumava fazer durante a sua infância. No dia seguinte, pensando em unir o time, Pelé desafia os jogadores a jogar a bola, começando no hotel até o farol mais próximo. No início, todos os jogadores se recusam, mas logo eles concordam em se juntar à ideia de Pelé. Eles começam a chutar a bola para todos os cantos, sem deixá-la tocar o chão. Ao ver isso, o treinador também percebe que ele estava ensinando todo mundo do jeito errado. Pouco depois, o treinador conversa com o time e admite seu erro ao ensinar outras técnicas e estilos tradicionais de futebol. Ele sugere que o time jogue no estilo ginga nas finais e mostre ao mundo o jeito brasileiro de jogar futebol. Ele ainda incentiva a equipe a aproveitar o jogo e ter um jogo incrível contra a Suécia na final. É o dia da final e ambos os times estão prontos para se enfrentar em campo. Ouve-se o apito e a seleção sueca marca o primeiro gol apenas 4 minutos depois da partida começar. Todos os torcedores brasileiros estão em choque com os jogadores suecos girando em torno de Pelé, impedindo-o de pegar a bola. Mas logo os jogadores brasileiros se recuperam e Pelé ajuda a marcar o primeiro gol para o time. Um após o outro, a seleção brasileira marca gols e Pelé também. Logo soa o apito final e o jogo termina com a pontuação de 5-2. O Brasil vence a Copa do Mundo pela primeira vez na história. Todos os companheiros de Pelé invadem o campo e levantam Pelé em seus braços. A cena então muda para uma gravação no momento real em 1958, após o Brasil vencer a final. É na última cena que vemos como Pelé foi declarado Tesouro Nacional pelo presidente brasileiro em 1961. Pelé detém o recorde mundial de mais gols e também é o jogador mais jovem a marcar um gol na Copa do Mundo. Ele também é o único jogador a ganhar 3 Copas do Mundo. O filme chama-se Pelé, o Nascimento de uma Lenda. Cara, esse filme aqui é muito legal, de verdade. Eu recomendo muito vocês assistirem ele inteiro, porque obviamente tem muitos detalhes que nós não conseguimos colocar em 10 minutos. Se você gostou desse vídeo, tem outros tão bons quanto esse aqui. Então assiste aí, peste. Tamo junto, beijos.